E aqui, ó, Natson, a gente chegou nessa região, Santo Antônio, além do Carmo, né? Eu falo região porque tudo aqui chama igual, né? A praça, o forte, você falou agora que também a igreja. Conta um pouquinho pra gente, a gente parou aqui um pouquinho a nossa visita aqui da Bahia, de Salvador, para conversar um pouquinho sobre, né, a importância da história. A gente já conversou sobre história, conhecemos bastante sobre esse lugar, mas o que você acha, assim, por que a história é tão importante? A história, ela faz parte da formação do homem. Para que a gente compreenda onde está, é preciso entender um pouco daquilo que aconteceu antes de nós, né? Como chegamos até aqui. E assim a gente compreende o sentido de algumas coisas, até expressões cotidianas. A história vai nos ajudar a compreender por que falamos tais coisas, o modo como falamos, a nossa comida. A história ela tem a ver com tudo que diz respeito ao ser humano. O vestuário, né? A roupa que nós vestimos hoje, ela surgiu hoje, ela tem inspiração em alguma outra época passada. Então, os carros que nós usamos, tudo que diz respeito ao nosso modo de vida presente, ele está atrelado àquilo que aconteceu antes e ele está formando muito daquilo que vai acontecer depois. Nós seremos usados em algum momento como referência para o futuro, né? Para um presente mais adiante, vamos ser utilizados como um passado, vão nos revisitar, vão buscar entender o nosso modo de viver, aquilo que produzimos hoje vai de algum modo impactar o futuro. Então, a história ela é cíclica, ela é viva, é um mecanismo que está em constante movimento, não tem como viver desconectado da história. Isso, especialmente os jovens, né? A gente vê que, quem sabe a juventude, a gente foca em outras coisas, né? Tá, sei lá, se tem que estudar, é melhor eu estudar coisas, investir em coisas que vão facilitar meu futuro mais do que conhecer a minha história. Mas por que é importante a gente também parar para pensar sobre aquilo que aconteceu no passado na nossa vida e na história do lugar onde a gente vive? Olha, tudo que você for estudar, imaginando que, não, eu vou fugir da história porque essa matéria é muito complicada, envolve gravar o nome de muita gente, datas, etc. Isso, enfim. Tudo tem a ver com a história. Você diz, não, eu me interesso por matemática. Você vai precisar de uma abordagem histórica em algum momento para compreender algumas teorias, para compreender alguns dos matemáticos antigos que trouxeram coisas que são atuais para nós. Então, para qualquer área que a gente for, em algum momento, a gente precisa desse mergulho, dessa abordagem histórica. Não tem como ficar sem ela. Agora, eu achei interessante uma coisa que você falou, né? A história, a gente não tem que entender a história só como números, pessoas que a gente nem conhece. A gente tem que entender que faz parte da gente também, né? Quantas coisas nós decidimos hoje depois que lemos uma biografia, a história de alguém que viveu antes de nós e que decidiu fazer algo que para sua época foi inédito. E nós acabamos nos sentindo estimulados a usar essa pessoa como um norte, como um estímulo para atuar hoje em coisas que nós consideramos importantes. Então, para qualquer lado que a gente for, a gente vai perceber a grande utilidade da história. Agora, a história também tem uma coisa interessante, especialmente quando a gente fala daqui de Salvador, né? Salvador, primeira capital do Brasil. Com certeza ela influenciou muito a cultura do Brasil hoje, a formação do Brasil hoje. Você é daqui, faz parte dessa cultura, dessa história. E conta um pouquinho pra gente, assim, que lições ou que aspectos principais a gente pode aprender estudando a história aqui da Bahia? Sobretudo, respeito e tolerância. Salvador é uma carta aberta, uma lição aberta de convivência. Não é que não tenhamos problemas sociais nesse aspecto. Por ser uma cidade miscigenada, aqui a gente tem como ponto de convergência de algumas etnias, como os brancos, né, via Portugal, os índios que aqui já estavam quando os portugueses chegaram, e os negros que, sequestrados da África, vêm para cá contra a vontade dele e aqui
nesse ponto de convergência, nós temos o que hoje chamamos de raça, vamos dizer assim, brasileira, né? Essa etnia miscigenada. Como aqui nós temos cerca de 75% da população, né? A população predominantemente negra, dizem que fora da África não há um núcleo com um percentual tão grande, né? Nem naqueles bairros conhecidos de Nova York. Então aqui nós temos cerca de 75% da população negra, ou pardos, como alguns se consideram que seriam os frutos dessa miscigenação. Você tem uma convivência com algo muito natural. Por exemplo, a criança, o racismo ele é ensinado. A criança ela não traz consigo nenhuma noção de racismo. Nesse aspecto, a criança ela é muito destituída disso. Com o passar do tempo, aquilo que ela vai aprendendo em casa, na escola, na vizinhança, enfim, no seu meio social, é que vai determinar o modo como ela vai enxergar o outro. No meu caso, por exemplo, foi muito rico vir de uma família onde essas três etnias se juntaram. Na minha família, nós nunca percebemos essas relações envolvendo o racismo, mas ele é presente, né? E infelizmente da pior forma, que é o racismo velado. Porém, no dia a dia do povo, a gente não percebe isso muito presente em Salvador. As pessoas enxergam com muita naturalidade essa questão de ser negro, de ser pardo, miscigenado ou tal. E, na verdade, não há tempo muito para ficar se preocupando com isso. Eu vejo Salvador como uma grande lição dessa convivência. Isso está na culinária. Você monta um prato facilmente, um almoço, onde você vai ter ao mesmo tempo a influência indígena, africana e portuguesa. Então você tem uma tapioca, uma muqueca, né? A muqueca você tem um pé na tribo indígena e um pé na África, a muqueca baiana. Aí você tem um vatapá, que é essencialmente africano, e um quindim, um doce português na sobremesa. Então, isso tudo faz parte do ser baiano, principalmente quem é de Salvador e da região do Recôncavo. Porque a Bahia, por ser tão grande, né, o Brasil é um país continental, e a Bahia é um dos estados também grandes, com uma área geográfica que se equipara a muitos países. Então você tem influências diversas, do norte, do oeste, do sul, do baixo sul, mas a região do Recôncavo, ela é peculiar, e ela acabou sendo usada como referência. Falou de Bahia, o tipo físico, a malemolência, o sotaque, a malandragem, se referindo a essa população do Recôncavo, que tem muito a ver com a presença do negro, e graças a Deus por isso, porque traz para nós, assim como o cearense, que a despeito de todo sofrimento não perde o humor, o baiano não perde a tranquilidade. Então, pode estar difícil como for. Se ele conseguir uns 15 minutos na rede, uma água de coco, ele consegue enxergar o futuro com mais otimismo. Olha, isso é importante aprender também, viu? Relaxar um pouquinho de vez em quando é bom, né? Agora, um dos aspectos que caracterizam a Bahia, que é muito comentado quando a gente fala de religião, é essa questão do sincretismo, né? Essa mistura de crenças. Conta um pouquinho pra gente, pra quem sabe, alguém que não faz ideia do que a gente está falando, essa questão do sincretismo, como ele acontece e como ele vai moldando também a forma da religiosidade e da cultura aqui. O sincretismo, falando de modo bem simples, era proibido o culto a uma outra devoção que não fosse a católica. Isso vem de muito tempo, né? A partir de Dom Manuel I, em Portugal, já havia um decreto determinando que, por exemplo, todos os judeus se convertessem por decreto ao cristianismo. Então, alguns deles eles saem de Lisboa, alguns vão se espalhar pelas colônias. Salvador vai receber, por exemplo, se descobriu bem recente, a presença de judeus
desse período, né, do século XVI, quando eles começam a fazer uma espécie de dispersão, e uma família importante de comerciantes judeus vem para Salvador. Então, o que acontece? O povo negro vem da África com sua cultura, com a sua tradição de culto, com as suas devoções. Eles são impedidos de prestar culto. Então, eles criam artifícios para que a sua tradição religiosa não venha morrer. Ele vai, então, estabelecer um paralelo com algumas dessas devoções do culto dos deuses, vamos dizer assim, brancos, os santos. Então, por exemplo, você tem os orixás, que são os deuses que compõem o panteão da mitologia africana, e você tem determinados deuses da tradição católica, ou santos da tradição católica. Então eles vão fazer um paralelo. Você tem a Conceição da Praia, Nossa Senhora da Conceição da Praia, você tem a Santa Bárbara, Bom Jesus, a Igreja do Senhor do Bonfim. Eles vão fazendo um paralelo. Então o Senhor do Bonfim se torna Oxalá, que na mitologia africana é o pai de todos os deuses, é o mais importante. Então, eles entram na Igreja Católica, estão diante dos santos de tradição católica, mas eles estão ali cultuando aquilo que eles trazem de raiz, e isso vai sendo passado de pai para filho. Quando os primeiros centros de religião afro-brasileira começam a se organizar, eles são combatidos com violência tremenda, estupidez, porque era proibido. Então, as pessoas que cuidavam desses centros eram constantemente submetidas a prisões, submetidas à tortura, porque era um modo que o Estado e a Igreja encontrou de tentar acabar, mas não acabou. Eles criaram esse mecanismo, e esse mecanismo foi acontecendo de um modo tão intenso que não dá para dissociar hoje. Então você vai encontrar uma pessoa e perguntar qual a sua religião. Ela vai te dizer, eu sou católico, mas eu tenho a minha devoção com determinado Deus do candomblé. Eu sou espírita, mas ele tem ao mesmo tempo uma outra devoção. Então, acabou fazendo parte do jeito religioso do baiano. Isso trouxe também a coisa do sagrado e profano, muito próximo um do outro, porque tanto para os santos católicos quanto para os santos da religião africana, você tem os dias de festa, tem as obrigações, tem a iconografia de cada um deles, que faz a indumentária. Nos santos católicos você tem as relíquias, nos santos africanos você tem cores, comidas específicas para cada um, animais, enfim, elementos que compõem a tradição do culto a cada um. E aqui isso acaba ficando tudo junto. O santo e o profano acontecem ao mesmo tempo, enquanto está acontecendo uma procissão, carregando um andor com a imagem do santo tal, atrás vem o pessoal no trio elétrico, pulando e bebendo e dançando. E isso hoje é visto com muita naturalidade. Compreender a forma como uma comunidade enxerga a sua fé também faz parte do respeito e da empatia. Afinal de contas, somos seres integrais, mente, corpo e espírito. Eles, combinados, definem quem somos e como compreendemos o contexto em que vivemos. E se fé tem a ver com ser, observar a arquitetura religiosa de uma cidade é uma das melhores formas de conhecer as crenças que moldam essa sociedade. As igrejas aqui na Bahia são algo muito importante, né? A gente olhar para o horizonte, quem sabe, e a gente vê um monte de igrejas. Como que é essa vivência da igreja, da religiosidade aqui na Bahia? Muito natural. A Bahia é um estado muito católico, então todas essas igrejas
Elas têm tradição de missa, de reuniões, os grupos que participam, elas funcionam normalmente. Tem aquele horário que fica aberto para o turismo, né? Mas acontecem as missas habituais, algumas diferentes, né? Algumas igrejas, como a do Rosário dos Pretos, tem uma missa onde eles incorporam à liturgia elementos da tradição africana, tanto nas músicas, no ritmo, uso de instrumentos, na própria indumentária do padre, enfim. E outras igrejas seguem uma linha mais tradicional, mas todas essas igrejas acontecem cerimônias normalmente, casamentos, formaturas, batizados, etc. E como a religião você sente que tem influenciado a cultura nessa cidade, nesse lugar, na Bahia como um todo? Influencia pelo modo de ser de cada um, né? Se as pessoas acreditam em Deus, elas têm o temor, né, da figura de Deus, têm as suas crenças que vão divergir ou são diferentes em cada denominação, mas é um povo essencialmente movido pela fé. O baiano, ele é essencialmente religioso. Então, falar de religião, falar sobre Jesus, mais especificamente com as pessoas aqui em Salvador, não é difícil. Há sempre aquela necessidade de ter o cuidado, o respeito com a prática de cada um, mas as pessoas são muito receptivas, são muito abertas para falar sobre a pessoa de Cristo, principalmente. Que legal. E olha, se a gente está falando aqui no programa de aprender sobre coisas que a gente está conhecendo da história e da cultura daqui, o que você acha que nesse sentido a gente pode aprender e aplicar na nossa vida como jovens cristãos também? Uma coisa que me chama a atenção muito no modo de viver a religião mais tradicional aqui da Bahia é que as pessoas levam a sério, levam muito a sério. Aqui existe, por exemplo, muitos grupos do movimento carismático e esses jovens são atuantes. Eles estão junto à sociedade. O trabalho social da Igreja Adventista é muito forte aqui no estado da Bahia, principalmente na cidade de Salvador. Então, esse lado prático de ser cristão, independente de qual seja a denominação, eu vejo isso de um modo muito forte aqui em Salvador. Os grupos de jovens envolvidos com trabalho de assistência, com trabalho de amparo, com trabalho de educação, de capacitação profissional. Isso eu vejo com bons olhos. Eu acho que é um grande exemplo para jovens de outras denominações e de outros lugares que estejam nos ouvindo. Então a gente vai terminando assim nosso passeio, nossa aventura aqui por Salvador, nesse lugar que é bem importante, né? Conta um pouquinho pra gente onde a gente está e por que é tão importante para Salvador. Nós estamos próximos ao Elevador Lacerda, que é um dos pontos turísticos mais conhecidos aqui de Salvador, que foi construído, pelo menos finalizado no início do século XX, levou um bom tempo sendo construído. Temos aqui em frente o Palácio do Rio Branco, a antiga residência do governo do estado. Do outro lado temos a Câmara, o prédio da Câmara dos Vereadores. Então essa é conhecida como a Praça Municipal. Aqui acontecem muitas manifestações políticas e de outras ordens. Ali à frente a gente tem a Rua Chile, que vai dar acesso a uma outra parte do centro de Salvador. Enfim, nós estamos encerrando aqui no núcleo onde praticamente tudo começou na história da Bahia. E do Brasil também, né? Bahia, a primeira capital do Brasil. Muito obrigada por estar aqui com a gente. Foi um prazer. Eu espero que vocês também tenham gostado muito do programa de hoje. Fica o convite para o pessoal vir visitar a Bahia, não é? Precisarem de um guia turístico, eles vêm aqui. Muito bom também, tá bom? Um grande abraço. Semana que vem tem mais. Fica aí ligado no Conexão Jovem. Tchau, tchau.